Para quem não me conhece, sou Anderson Dick, eu sou fundador da Fueltech, mas aqui eu tô para falar de loucuras e a maior delas talvez é essa missão que a gente tem com o C8 aqui, que, meu Deus do céu, já está passando do trabalho que eu imaginei quando a gente começou essa saga. Vocês viram a gente desde turbinar o carro, obviamente eu não tinha o canal antes quando eu turbinei o carro, mas vocês viram como é que foi a missão de botar o kit turbo depois da embreagem, da injeção, como é que controlar o motor. A gente fez aí dezenas ou centenas de dias, sem dúvida centenas de dias trabalhando nesse carro para achar todos os detalhes de conseguir fazer ele andar mais. Fomos o primeiro a andar nos 8 segundos, faz um ano atrás, praticamente um pouquinho mais de um ano já, foi final de outubro de 2021, e a gente andou em Orlando, e daquele dia em diante a gente botou na cabeça que queria virar 7 segundos. Só que é o seguinte, para quem virou 8 e 9 e acha que vai virar 7 de uma vez para outra, tá enganado. Não é esse o caminho normal das coisas. Andar nos 7 segundos é virar... Primeiro tem que virar de novo 8 e 9, que eu não virei ainda depois disso. Tem que virar 8 e 9, 8 e 8, 8 e 7, 8 e 6. E às vezes pode dar uns pulos nisso. E hoje vocês vão acompanhar uma nova tentativa que eu acho que vai ser a última chance que a gente tem de ir esse ano para a pista. Estamos agora acabando já 2022. Tô indo para o Brasil na semana que vem. Se eu não for hoje, se não der certo hoje, a gente não vai conseguir mais andar com esse carro esse ano e eu queria acabar o ano tendo recorde de volta. Ano passado eu fechei o ano tendo recorde, primeiro nos 8 segundos, 8 e 9, e esse ano um grande amigo meu, um grande parceiro nosso, Steven Fera da LMR, virou 8,83 com o C8 dele, com o Fueltech, com muita ajuda nossa, e é legal ver toda essa competição, até porque a gente está do mesmo lado, digamos assim, a gente está querendo melhorar os tempos, está querendo baixar o recorde, está querendo está na frente, digamos assim, da inovação, de tudo que isso envolve. Mas eu também quero acabar o ano tentando baixar mais nesse recorde, fazer um número bonito aí. Não vai ser fácil, vocês vão acompanhar, vou contar um pouco para vocês agora as missões que até a gente chegar aqui hoje para estar indo para essa pista. Mas hoje eu quero que vocês acompanhem, curtam um pouco isso aí. Eu não sei o que vai dar, né? Vocês estão vendo que eu estou gravando antes de ir para a pista, então se vai ser recorde mundial, eu não sei. E outra, como eu estou indo privado, como a gente está indo privado para a pista do Alabama, é possível que mesmo que a gente vire o recorde, a gente consiga guardar um segredo e vocês vão estar descobrindo só no decorrer desse vídeo aqui, para quem assistiu até o final. Então eu não sei se isso vai, como é que é o enredo dessa história aí. Também, por outro lado, se foi um recorde muito impressionante, talvez vocês já vão ter visto aí, porque a gente vai ter soltado informações antes. Então nós estamos tentando agora se preparar para ir com uma correria, já é 1h da tarde, nós pretendíamos sair às 10 da manhã, e a gente viu que tinha um problema no câmbio, um problema na transmissão e não consegui resolver. Agora a gente vai explicar para vocês nos próximos minutos, no caminho do Alabama, o que tudo a gente passou para poder levar o carro para a pista hoje. Espero que curtam, espero que estão curtindo as sagas, as missões. Vocês vão estar assistindo esse vídeo aqui, provavelmente quando eu já estou no Brasil. Não me lembro bem dos cronogramas, mas eu acho que nesse momento, nesse sábado que vocês estão assistindo esse vídeo, eu vou estar em Londrina, no Armagedon, que é uma prova que eu estava muito ansioso para poder andar. Os caras esperando. Film him. Billy é um funcionário nosso, tem essa Silverado aí bacana. Outra hora eu vou mostrar um vídeo dele melhor desses carros aqui dos funcionários, você fica para outro evento. Então voltando, talvez vocês vão estar assistindo esse episódio aqui e eu vou estar no Armagedon. Para quem não viu, a Ferrari chegou no Brasil, está no Armagedon, sendo exposta. Eu imagino que vai ser uma loucura, estou muito ansioso, porque aquele carro tem uma energia diferente, aquele carro tem uma vibração, e para quem me acompanha aqui desde o início sabe o quanto de esforço a gente tem naquele carro, quanto de energia positiva e quanto de trabalho a gente tem nesse carro. Então eu quero que uma das intenções de ter levado esse carro para o Brasil era compartilhar com vocês essa energia, compartilhar com vocês essa sensação de ver o carro pessoalmente, e vou tentar levar ele para o maior número de eventos possível e, se possível, presente eu também. Então, Armagedon, devo estar com a Ferrari sendo exposta no Armagedon. Quem está assistindo aqui para ir para o Armagedon correndo, acaba de assistir o vídeo, depois vai para lá, não se esquece de deixar um comentário, se inscrever aí, dar um like. E semana que vem, a Ferrari está planejada para ir para a prova
do festival Speed, o Speed Fest, que é o primeiro, digamos assim, festival do Speed, depois de ter aberto oficialmente esse ano. Estou muito contente, sou muito amigo, muito parceiro de todo mundo lá, o Grandão, que é o dono da pista, o Adriano Caé, que é o cara que faz tudo funcionar, o Rafael, o pessoal aí, gente boa demais. Acho que vai ser um evento ótimo para quem está se programando em São Paulo, quiser ver a Ferrari, quiser dar um pulo no Speed aí semana que vem, porque eu acho que vai ser fantástico também. E lá no Speed vai ter o Mazda RX-7 também, né, que eu já tá para São Paulo, vou aproveitar e levar os dois juntos. Vamos estar com o stand, tanto no Armagedon, no Speed, a gente vai estar com o stand da Fueltech, vestuário, todo mundo que quiser nos encontrar lá. Vai ter volta de Ferrari, vai ter sorteio para quem quiser dar uma voltinha de Ferrari. E eu acho que vai ser bem legal. E depois disso, primeira ou segunda semana, ali pelo dia 10 de dezembro, o Festival Velopark, que é o nosso festival tradicional aí já nos últimos anos. Quem acompanhou 2019 teve o Murder 9 e o Daddy Dave, que foram lá, que foi fantástico, assim. Eu, pessoalmente, não vou estar no festival, porque eu tenho o mesmo final de semana, infelizmente, a PRI em Indianápolis, que é um evento muito importante para nós, eu tenho que estar pessoalmente, mas a Ferrari vai estar exposta lá. Acho que o Mazda RX-7 também. Então, quem quiser acompanhar, quem é do Sul e quiser ver a Ferrari, e o Mazda RX-7, no nosso stand no festival, no Velopark, vai estar presente lá. Então, esse é um recap aí do que está acontecendo nas próximas semanas. Eu queria mandar esses recados para vocês. Mas agora vamos pro episódio aí. Bota na TV, chimarrão, pão de queijo, vamos assistir essa saga e vamos ver o que a gente vai aprontar hoje. Estamos agora indo para a pista. Nosso esquadrão aí, ó. Felipe, o Bilete. O Luiz está escondido aí, ó. Tô tentando aqui. Justin is going to understand everything on the chat right now. E aí o nosso alemão preferido ali, ó. O Leonardo. Como vocês estão vendo a nossa missão aí, ó, aparentemente a pista lá não tá chovendo, então a gente tá meio tranquilo, mas final do dia é para ter uma previsão de chuva, né, Luiz? É, pelo que eu tava acompanhando o tempo aqui, a gente vai ter uma janela de 1 a 2 horas. Na verdade a gente precisa de meia hora. É, na verdade não passa. Mais ou menos o passa não passa, mas a gente vai ter essa janelinha aí, né? No mundo ideal é uma passada. Última vez que a gente foi lá, olha, só um pouquinho, eu tô segurando uma câmera aqui que não é a minha câmera tradicional, já é uma Sony A37S, que é a câmera que a gente usa na FT ali para fazer as filmagens, e a gente veio fazer um teste com ela aqui. Ela não é a melhor câmera de ficar segurando na mão, mas a qualidade de imagem é fantástica, né? Mas voltando, se a gente for uma passada tá bom, né? Teoricamente a gente precisa, na verdade, já vamos carregar com um mapa ali de virar 8 e pouco, assim. Sim, eu acabei de mandar mensagem pro cara da pista aqui, só pra garantir que tá tudo certo. Então, se é pra voltar, é pra voltar agora, né? É, vamos ver.
Mas aí o que a gente está fazendo aqui agora, ó, revisando o acerto. Então deixa eu recapitular um pouquinho agora o que a gente foi fazendo. Se eu me esquecer, vocês me ajudam, tá? Tá falando. A última vez que a gente foi pro Alabama, então, vocês acompanharam, a gente ficou lá meia hora basicamente, né? A gente chegou lá, foi dar uma largada e quebrou a tulipa, né, do câmbio. Eu acho que é a tulipa do câmbio que chama, né? E essa tulipa era original ainda, só que a gente estava na dúvida o quanto que ela realmente aguentava, se foi potência ou se foi estresse. E a gente acha que foi estresse, na verdade, porque realmente essa tulipa ali tinha, sei lá, 100, 200 passadas ali, ou largadas pelo menos, e até dinamômetro, mais coisa, né? Então a gente estava bem exagerando nela. Aí fizemos uma correria para desmontar o câmbio, tudo para ver, achamos que ia ser até mais rápido de trocar alguma coisa ali. E aí teve aquele churrasco que o Luiz entregou, que era o aniversário da minha esposa. Era aniversário da esposa. Mas eu ganhei o crédito igual, não tem problema, então... E naquele churrasco a gente decidiu trocar o câmbio, porque aquele câmbio a gente já não sabia se quebrou a tulipa e tinha mais alguma coisa dentro que podia estar quebrando, ou se era realmente foi só a tulipa e deu. Aí acabamos pegando o câmbio reserva, que nunca tinha usado, e colocamos esse câmbio, aproveitamos também, colocamos a embreagem uma nova, porque essa embreagem que está no carro, que a gente estava usando, ela nunca tinha sido trocada assim, depois de mais de ano assim, de funcionamento do carro e do câmbio, né? A embreagem que estava no carro era uma 8 e 9 discos, que ela chama Sportsman da Datsun, e ela se comportou... Segue o baile aí que a gente agora vai abastecer o troço aqui, que pegar eu os continuo. E essa embreagem da Datsun que a gente tinha, ela não tinha as folgas certas para calibrar, para fazer o learning, que é o aprendizado que tem na própria, que é o aprendizado que a TCU, no caso a unidade de controle da transmissão original, precisava fazer o aprendizado. O aprendizado, só para vocês entenderem, é assim, ó, é uns 20 minutos um procedimento que ele para e fica aplicando um pouquinho de pressão, um pouquinho de pressão, um pouquinho de pressão em cada embreagem até que ele sente que ela está começando a agarrar, que eles chamam de kissing point. Eu vou fazer a analogia aqui, mas vai ficar estranho. É tipo assim, como se fosse duas pessoas, ou ele está chegando no beijo, assim, boca a boca, bem no beijo. Quando encosta um lábio no outro é o kissing point. Esse é o ponto que a embreagem começou a agarrar, quando sente o beijo, assim. Por isso que chama kissing point. E aí, esse aprendizado nunca deu certo. Eu fiz mais de 300 ou 400 vezes no passado. Para quem acompanha essas sagas aí mais de ano, sabe quantas vezes a gente já fez. E aí ele interrompia e ele não conseguia ajustar assim o funcionamento da embreagem conforme o que o motor, conforme as folgas que ela tinha, porque tinha adicionado muito mais discos. O original são 5 e 6 discos, essa aí tem 8 e 9. E aí ela não aprendia. Foi centenas de vezes tentei aprender e nunca fiz, e aí acabou que depois eu acabei fazendo por fora uma maneira de ajustar isso aí, manipulando as pressões de embreagem para que ele não ficasse dando coice na saída, mas o comportamento era que ficava dando coice na saída. Bom, aí quando a gente começou a aprender cada vez mais do câmbio, uma das coisas que a gente entendeu foi que as trocas de marcha, o câmbio não está feliz, digamos assim, o câmbio não está conseguindo se engatar, desengatar uma marcha e engatar a próxima, desengatar uma marcha e engatar a próxima. Até para relembrar de novo como é que funciona um câmbio dual clutch, que é o câmbio dupla embreagem, que é a mesma coisa no DSG, o DCT, cada fabricante chama de uma maneira. Mas o câmbio dual clutch, ele basicamente tem como se fosse duas manoplas de marcha, assim, uma que é para as ímpares, outra que é para as pares, e 2 pedais de embreagem, um para as ímpares e um para as pares. Então imagina que tivesse 4 pedais assim no carro, tu bota 2 pés, debreia as 2 embreagens, a ímpar e a par, e engata uma primeira e engata na outra alavanca engata uma segunda. E aí quando sai do sinal, tu tira o pé só da primeira, digamos assim, e aí ele sai em primeira e a segunda está com a embreagem pesada, mas já está engatada a segunda. E aí quando vai fazer a troca de primeira para segunda, só faz a troca dos pedais, assim, tira um pé e bota o outro pé. E aí com isso ele desengata uma marcha e engata a outra, e essa sincronia tem que ser muito rápida e muito precisa. E muitas vezes o que estava acontecendo no meu carro é que nessa troca de marcha ele por alguma razão ele identificava que não estava correto e ele desacoplava as 2 embreagens e entrava em emergência. Isso aí aconteceu centenas de vezes nas trocas de marcha, por isso que meu carro nunca passava marcha. Aí a gente ficou pensando, bom, de repente essa minha embreagem que nunca aprendeu, ela não tem essa curva perfeita de entrar e sair uma embreagem. A gente pensou, vamos botar uma embreagem nova. Comprei uma embreagem totalmente nova da Datsun através do Cício, que é o representante deles aqui, e colocamos a embreagem nova. Então a gente ficou com câmbio novo, embreagem nova, e como eu tinha voltado da Alabama na última vez, e eu achei que tinha quebrado os semi-eixos,
No caminho eu encomendei um par de semi-eixo 0, porque eu achei, puta, certo, quebrou o semi-eixo, vou encomendar, já chega, sei lá, 2 dias, já tá tudo bonito. Não imaginei que fosse tirar o câmbio. E aí quando a gente tirou, viu que era tulipa, não tinha quebrado semi-eixo, eu tenho semi-eixo 0 também. Como esses semi-eixos também são homocinéticas, essas gaiolas, elas às vezes podem estragar, acaba que é melhor trocar isso aí para garantir e não ter um risco de alguma outra coisa estragar, né? Bom, continuando. Aí tirei de um outro câmbio, botei o câmbio que tinha as tulipas originais, né, não quebrada. E aí nesse meio tempo falei com a Dodson na Nova Zelândia lá que eles tinham essas tulipas feitas já, que eles chamam stubs, exo stub, uma coisa assim. E as 2 tulipas eles tinham feito já para trocar para um C8 reforçadas, porque eles já sabiam que era um item que provavelmente ia quebrar quando alguém começasse a ter potência, né. Aí deu certo que eles tinham um par lá, que eles tinham feito de protótipo, nunca tinham usado, ninguém tinha comprado até hoje, eu fui o primeiro a quebrar essa tulipa aí num C8. Mandaram as tulipas pra gente e já estava tudo montado, a gente pegou, desmontou, tirou as tulipas, não precisa tirar o câmbio, mas precisa tirar a suspensão, tudo, botamos as tulipas. Aí quando montou as tulipas, tudo, agora tem tulipa nova, eixo novo, câmbio novo, embreagem nova, ou seja, 100% da parte da transmissão, 0, né? E aí a outra parte da transmissão era a elétrica, né? Porque a elétrica, aquela vez que vocês se lembram, até teve uma gravação de um programa do Top Gear que a gente fez com o C8, que foi no início desse ano, que foi épica porque o carro estava com a elétrica tão bagunçada da transmissão e a gente meio que amontoou os fios no canto assim, e quando o carro arrancou, tinha um cara a mais dentro do carro, que era o Rob Dam, que ele estava na carona, e bem naquele lado o carro estava um pouquinho mais baixo, assim, a traseira, e ele afundou a traseira e o pneu pegou, arrancou a capa de roda, porque a capa de roda não estava bem presa pro fundo assim, e debulhou a elétrica. Então vou botar esse vídeo agora aqui pra vocês verem esse rios aí acho que no Instagram ele deu mais de 23 milhões de views. Foi uma coisa que voou o mundo inteiro e muita gente achou que era na verdade a capa de... como se fosse assim, o pneu tivesse perdido a banda de rodagem, mas na verdade é a capa de roda por cima do pneu, né? Então assistam aí esses videozinhos, só pra vocês entenderem o que eu tô falando. Leonardo, eu tava contando aqui, ó, tu me ajuda a não desmentir, eu mostrei pra eles aqui como é que foi a decapada do pneu, aquela e a gente tava falando de que a gente fez tudo na transmissão nova, mas faltava o chicote também, né? E aí aquela vez, inclusive, quando a gente tava testando pra gravar pro Top Gear... Aonde que foi isso que eu não me lembro mais? Foi no inverno, né? Foi uma pistinha bem no interior aqui, né? No sul, nem me lembro mais. Sul de Atlanta foi. Sul de Atlanta, né? Mas aquela vez aí quem sobrou pro Leonardo pra ele fazer toda a elétrica de novo lá na pista ali. Na verdade, tu emendou uns... quantos fios ali, né? Uns 15 fios, eu acho. Só que aquilo ali, depois eu continuei remendando e adicionando, e aí que eu adicionei todo esse circuito que a gente fez novo agora de aumentar a pressão da embreagem, né? Só que esse circuito aí ficou um tanto complexo, assim, do tipo enjambrado, pra falar bem a verdade, assim, eu peguei aqueles fios, só emendava da maneira mais simples possível, e aí o dia que a gente queria ir pra pista outra vez, a gente chegou a desistir de ir pra pista, porque ao tirar o carro do dinamômetro, simplesmente o carro parou de engatar as marchas, né? E, tipo assim, tava... O Felipe falou que só de olhar pra ele, assim, ele reclamava. Então, eu não sou o melhor cara pra fazer chicote, então eu sou bom de resolver problema, mas não de fazer chicote. E, bom, resolvi o problema, mas não resolvi o chicote. Aí o Leonardo veio aí, pegou e refez, a gente trocou todo o plug, todo o chicote ali, o jumper, todos os conectores, fez tudo bonitinho assim agora. E aí, na verdade... Diminuiu um monte, né? Diminuiu um monte, sim, simplificou muito, sim, e passou pra dentro do porta-malas, porque antes na verdade tinha que ficar tirando a caixa de roda para mexer nos chicotes ali, foi muito melhor agora. E aí nesse novo diagrama, como tinha feito muita coisa empírica ali, a gente começou teve um 12 volts que a gente basicamente ligou numa maneira diferente e estava mantendo o carro ligado, só que assim, agora parece fácil, né? Só que a gente demorou quantos dias para descobrir isso aí, né? O carro matou umas 5 vezes a bateria. O consumo do carro parado era 7 amperes, né? 7 amperes consumindo o carro parado, assim, e a gente não estava entendendo porquê e da onde, como, e aí como a gente seguir, um alicate amperímetro, assim, aquele que mede onde é que está indo a corrente, a gente começou a achar que era realmente por dentro do módulo da transmissão, e aí ele ficava ligado o tempo inteiro. Bom, hoje de manhã o nosso plano era sair daqui às 10 horas da manhã, vamos dizer assim, agora são 2 e pouco aqui já, a gente saiu 4 horas depois, só que a gente perdeu umas 3 horas pelo menos para entender assim o que tinha de errado ali. Aí achamos ali onde é que tinha pegado um 12 volts num lugar diferente que eu não tinha documentado bem direito.
resolvemos sair, aparentemente o carro agora está em condições como ele estava antes. Não é ainda assim um negócio confiável, né? Então, ou seja, não está certo, não está perfeito, mas ele está, pelo menos agora a gente entende o que precisa fazer. Então agora temos transmissão nova, embreagem nova, eixo novo, tulipa nova e chicote novo da transmissão. Então tudo zero na parte da transmissão, tudo refeito, testadinho agora em condições. E aí a parte do motor, né? No princípio esse motor desse que a gente montou ficou muito bom, né? Sim, tanto que só que a única coisa que ele estava acontecendo era o seguinte: a gente tinha botado um respiro a mais, um reservatóriozinho lá atrás assim do câmbio, que estava ligado a uma tampa de válvula, e a gente pegou e aumentou os respiros da tampa de válvula. Esse reservatório ele estava volta e meia enchendo assim, especialmente no dinamômetro, né? E a gente ficou preocupado, puta, será que tem alguma coisa estragada no motor? Mas também não fumava, não tava com compressão, assim, pelo menos o teste de compressão relativa da Fueltech não estava errado. E aí a gente começou a perceber que o lugar que a gente botou um respiro novo na tampa de válvula é um lugar que tem uma galeria, na verdade, de um defletor, assim, que meio que dificulta o subir óleo para cima, mas ao mesmo tempo é ali dentro esse mesmo canto desse defletor que tá o retorno de óleo da turbina daquele lado. E aí uma hipótese é que está enchendo de óleo da turbina quando acelera ali, e aí quando isso ali literalmente, em vez de cair para dentro do cárter, ele ia para o reservatório de óleo. Como se fosse É como se fosse um reservatório de óleo. Na verdade, a turbina o dreno da turbina tivesse caindo direto para aquele reservatório. E faz meio sentido, sabe? Aí a gente pegou e isolou aquele dreno ali para trás, que na verdade ficou melhor que era antes. Até antes a gente já tinha só um dreno de cada lado. A gente agora adicionou um de cada lado e bloqueou um, então ficou um do outro lado, né? A geometria foi um negócio gozado. Esse carro a gente nunca tinha feito geometria na história. Na verdade, quando eu comprei esse carro 2 anos atrás, eu fiz geometria na concessionária e a gente sempre tirava o motor sem mexer nas balanças para tirar a geometria. Aí o dia que estava tirando na correria o motor, quando a gente olhou assim, o Jaden ali, que é o nosso estagiário ali, né, de gurizinho, que tinha tirado as balanças ali, a balança do lado direito, tinha tirado a geometria fora. E aí a gente percebeu que, na verdade, perdemos a geometria daquela ali e a gente nem sabia quanto é que era a geometria. E aí a gente ia levar para fazer geometria na concessionária, porque os caras têm os equipamentos, os lugares normais de geometria eles não querem fazer. Até aconteceu uma coincidência que no SEMA Show veio um cara lá conversar com a gente que ele tem uma oficina de suspensão, né? Ele tem uma oficina só de Corvette aqui em Kenton. E ele tem os aparelhos para fazer a geometria e pesar a Corvette, tem tudo. E aí ele falou para eu levar lá para ele. Só que essa semana a esposa dele estava doente no Tennessee, ele teve que viajar. A gente não tinha recurso para levar daí. E aí ele não podia, né, fazer. E aí ele mesmo recomendou uma outra oficina, mas assim, é diferente uma oficina de venda de roda e pneu para fazer do que um cara que trabalha com Corvette, com corrida, esse tipo de coisa. Aí foi nós mesmos para fazer ali, né? A gente já tinha os equipamentos e na verdade os elevadores que a gente tem ali são bem práticos para isso, porque eles são digamos assim, eles são alinhados, a roda fica em cima e tinha todos os equipamentos, acabamos fazendo ali, né? Como é que tava a geometria e o que tu... O lado direito tava bem fora na traseira. O direito que é o... Que é o desmontaram, né? Que desmontou. A gente acertou a traseira. A gente mediu a abertura na dianteira, tava certa, mas o caster não tá. Então por algum motivo o caster dianteiro saiu de lugar. O dianteiro. Não sei se quando o carro caiu no chão do wheel, alguma coisa, só que nem ia dar tempo de nós resolver o caster. Sim. Mas o carro tá andando reto, o volante tá um pouco fora, mas ele tá andando reto. Então pra agora é o que a gente precisa, né? Uma coisa que eu tô testando agora é pra ver se eu consigo girar mais, porque até hoje a gente sempre girou 6,5 e depois disso é um território desconhecido, porque na verdade a EC original e o TCU eles são tudo programados para 6.500. E aí a gente fez umas tentativas aqui pra gente conseguir girar mais. Eu fiz um testezinho tentando girar mais e na verdade ele aparentemente girou, só que pra primeira passada aqui eu tô revisando o mapa, eu não vou mudar isso aí, deixar girando o que tava. Outra coisa dos 8,9 também, a gente andou aquela vez era com E85, agora a gente tá com C85 também, apesar de que a gente já andou com C85 na pista, né, antes também. Cansa o braço o negócio aqui, puta que pariu. A suspensão, né, a gente botou aquelas correntes na dianteira pra segurar a suspensão, nosso tuner de suspensão aí, ó, Tô comendo. Tá almoçando aí, Luiz? Tô almoçando aqui Isso aqui é a comida clássica americana, viu? É tipo beef jerky, mas é em formato de salsicha bem fininha. Isso aqui basicamente é tipo carne de sol, né? Aí do Brasil, né? Um shark. Só que eles colocam como se fosse material de salsicha, assim. Então. Vulgo morte lenta. Mas na prática é isso aí. Agora, revisando o mapa aqui,
As alterações que eu fiz foi... Deixei o limitador em 6.500 mesmo para trocar as marchas. O limitador não, as trocas, né? Deixei um pouquinho... A malha fechada, ela já é bem aberta para qualquer variação que tiver aí. Ele vai, porque a gente mudou um pouco o combustível. O nitro está carregado. Tem que fazer aquele procedimento do burnout, né? Que é desligar o controle de tração, dar o burnout no pé, aí ligar o PTM Race ali. Two-step. O two-step tá enchendo 10 PSI, a gente fez um testezinho parado. Ficou impressionante até. Eu acho que eles gravaram aqui o two-step, assistam o two-step aqui que a gente fez antes. Viram aí o two-step ficou enchendo bastante. Eu vou te falar que uma das hipóteses que eu tô achando é que a embreagem ela vai dar uma deslizada um pouco melhor do que ela estava dando ultimamente, porque agora ela é mais controlável, essa embreagem nova. E se acontecer isso, quase não precisa do nitro, do óxido nitroso. Porque a gente botava o nitro muito porque na verdade não tinha força, porque ele colava de vez a embreagem, o carro queria morrer e tinha que subir. Então vamos ver como é que vai ser essa parte aí. Mas beleza, acho que agora estamos preparados aí até para não dar certo, porque eu digo assim, já foi tanta vez que se uma vez e outra não dá certo é mais normal. Tá, vamos lá, vamos pra pista. Chegamos aqui no horror, nós temos uns 40 minutos acho pra andar até que a chuva venha. Falar que a pista já tá no jeito. Vamos correr aqui. Segunda. Cara, acho que foi tipo a melhor largada que o carro já deu. Por causa que ele subiu, mas ele tava indo pra frente, ele não subiu pra cima, sabe? Ele levantou e tava indo pra frente, daí não passou marcha, né? Acho que eu vou tentar sem mexer nada. Tá, fazer a mesma coisa. Tipo assim, tá, não tem o que fazer. Abre a tampa da traseira, olha se não tem nada estranho lá. Caiu 2 vezes a pressão da bomba lá da frente. Da frente? E olha assim, ó. E aí ficou pobre 2 vezes assim, bem na hora da troca aqui. Baixou aí ou... Deixa eu ver então. Ah, ele não soltou a primeira.
Tá. Eu tô pronto aqui. Yeah! Você entrou em modo aqui, não está saindo. Cara, é como se tivesse desconectado a transmissão, assim. O chicote da transmissão. Ô, Felipe, a borboleta no canto não trancou ali, a borboleta. Vocês racharam ela? Não vai acreditar. Ah, Trampou o cabo USB dentro da borboleta. puta que pariu. Estamos aqui, tentamos dar 2 puxadas, meio seguidas, sem olhar as coisas, e aconteceu um monte de coisa ao mesmo tempo. Não trocou as pressões de embreagem, certo? Eu não sei exatamente porquê. Tentei fazer um ajuste agora aqui, aconteceu exatamente. A primeira foi perfeita, bonita no controle de tração, acho que tipo, as melhores largadas que o carro já teve. Só que quando não enfiou a segunda. E aí, um azar, o cabo de USB ficou por cima da borboleta e entrou dentro da borboleta pendurada e entrou dentro da borboleta, trancou ela, e aí ele não dá partida. E a gente até demorou aí um tempo para perceber isso aí. E a bateria, a gente tem um problema que tava com a bateria de chumbo, que era já meio ruim assim, e agora nessa tentativa ela acabou. Eu tô botando a bateria de lítio aqui, a gente não tinha nem botado porque tava mais atucanado de fazer funcionar. E às vezes é frustrante, assim, deixa eu dizer agora. Sei lá, vamos ver o que vai ser essa. Vou tentar dar uma aqui, mas já baixíssima expectativa, assim, baixíssima expectativa. Ai, vamos lá. Tá bom pra aí. A pressão a embreagem, assim, tipo, tá demorando meio segundo pra comandar as trocas. Tipo assim, aí eu botei o atraso pro corte, sabe? Mas não funcionou, não mudou nada. Parece que não tá desengatando a primeira embreagem. Literalmente, entendeu? Como se estivesse enganando demais, sabe? Mas o comando dela não desengata, é estranho. Não é, tipo assim, não é o que eu tô enganando que não desengata, sabe? Mas ela nem tá tentando engatar outra, então. Ele tenta meio segundo depois, é estranho. Mas com a primeira ainda engatada? Sim. Tá saindo super bem, né? Essa parte aí não tem o que dizer. O carro tá, parece, visualmente falando, tá das melhores saídas. A pista também tá... A pressão de combustível não caiu agora. Que loucura, hein? Cara, deve ser um negócio assim. De alguma maneira consegue gira o combustível dentro do tanque. Cara, a única explicação... Não entender, velho. Não, gira. O bagulho gira e sai da bomba. Quando tu ligou, chegou a fazer barulho de capitano. Demorou tipo um segundo pra ele preencher a linha, vamos dizer.
Cara, eu acho que não tá o shift. Não, nós não ligamos o upshift. Não tá upshift no câmbio. É isso, é isso. O upshift não tá indo pro câmbio. Mas tá ligado? Não tá ligado. Não tá ligado, eu acho. Ou não. Deixa eu fazer um teste aqui, ó. Não, tá sim, tá funcionando, né? tá funcionando. Tá. Não é isso. Sim. Tá funcionando. Eu vou tentar trocar na mão aqui, ó. Esse PC... Ele vai indo pra frente. Primeira vez trocou, troquei na mão agora. Tá, mas trocou? Não parecia de fora. Na segunda não. Só uma coisa, quando tu tá alinhando, tu tá puxando o carro pra direita. Tá. Então eu não sei se é o volante ou o que que é, tá? Só que é importante porque o carro tá levantando as rodas da frente, tá? Se ele continuar com as rodas no ar e o carro estiver apontado pro lado, ele vai continuando pro lado, né? Ele tem que estar bem retinho. Tem alguma coisa que ele não tá trocando assim, é como se não tivesse recebendo um sinal de troca. Mas eu testei aqui agora na mão, eu quero ver o log da primeira que ele... É quase como se tivesse um bloqueio quando tá nessa situação. É. Porque quando tu não tá na situação ele troca, né? Andando de boa ele troca, né? É. Mas ele não tá com a RPM muito alto, não tá nada Não, assim. tentei trocar antes, tentei trocar depois, cheguei a trocar em 7 mil. Trocou tipo em 5, 6, ele não foi. Acho que a primeira deu um short shift muito forte, tanto que ele levantou de segunda, tu viu? Eu vi. Sim, essa aqui é a segunda aí, tu tirou o pé? Não, ele levantou Não. de segunda marcha. Na outra, na que tu viu de longe, ele levantou de segunda. Ele ergueu a frente. Eu dei um quando short caiu, shift demais assim. Aí ele botou a 2 e o carro voltou. Ah, tá. Ah, sim, mas é que ele só com a frente, né? Das molas jogou. Não, mas ele nunca tinha engatado a segunda. Essa hoje. Ah, ele engatou. Engatou a segunda e ele levantou as rodas de segunda. Tá, mas daí a pergunta... Tá, mas ele De repente caiu eu vou fazer um de short primeiro. shift animal agora. Tá. De repente eu vou fazer um short shift assim do tipo mega baixo. Tipo assim, quando largou já bota 2. É, Larga e bota 2. é. Tipo, no que ele larga e ergue já bota 2. É que foi isso que eu fiz meio que e aí funcionou, Sam. Ah, e lembra que tem um delay, né? Por mais que seja rápido, a troca não é instantânea, né?
tipo, não tenta acertar um RPM, meio que tá empurrando, troca. Tá tentando fazer manual agora, é isso? Aham. Eu vou fazer isso, cara. Eu nem vou... Eu vou mandar em 4.900 a primeira pra segunda, assim. Não, mas nem precisa, meio que larga e dá-lhe. Vai no sentimento. Não, é que ele vai e já Sim, vai. quando ergueu a frente, tu já troca. Não, eu vou botar automático aqui. Ah, tu botou automático, tá. E as outras eu vou deixar 6.200, assim, porque eu não sei se vão... Não vou antecipar, obviamente, as outras, né? Vou tentar sair rodando assim, sem launch, sem nada, e ver se ele sai, sabe? Sim. Na volta que ele trocou de marcha, ele trocou sozinho? Não, eu fiz. Ah, tu fez? Ele troca normal. Pra mim não tirar tudo ali, pega a chavinha de fenda, aquela bem pequena, tá? Tira uma foto da plaquinha ali e eu vou te mostrar qual mexer. É o da Even, né? É o da Even, Da Even superior. mas é... Aqui tem 3 potenciômetros. Aqui tá escrito Even, né? Uhum. Então esse potenciômetro aqui, ó, tu dá 3 voltas completas assim, Horária. horária, Fechar. apertando. Uhum. Tá. Duas. 3. Tá, o que eu fiz agora é o seguinte, ó, aquele short shift de 4.000 e pouco funcionou, lá no 5 e pouco ele troca. Aí ele fez as trocas de embreagem. Só que aí a próxima embreagem entrou com pouca pressão. Aí eu enganei ele um pouquinho mais. Enganei um pouquinho naquela região que eu não estava enganando. E o que mais eu ia fazer? Aqueles 3 voltas no potenciômetro, o que significa? Ah, é, essas 3 voltas aí. Dá um pouquinho mais de... Ela vai ir um pouquinho antes da pressão de embreagem. Sabe o que parece? Parece que escapou os capacitor do... Aqueles capacitor, sabe, enjambrado ali. Sim, da placa. Pode ter escapado os capacitor. A dela só copia. É, e ela vai afetar um pouquinho.
foi dessa vez de novo. Ai, que foda, saca? Dá uma frustração nessa hora, assim. Alguma bobagem, assim, o foda. Sabe o que é o foda? O foda é se a gente chegar lá e é um pelinho assim que tava errado. É uma solda fria. Uma solda fria, uma configuraçãozinha errada. Sabe quando o cara não quer desistir, o cara quer ficar aqui até resolver, mas tem que saber, às vezes tem que saber dizer chega porque tem uma coisa que a gente não tá achando, sabe? Tem alguma bobagem. Vamos olhar esse último log. Uma bobagem, vou olhar esses logs aqui. Vamos olhar esse último log. Esse cara, o carro tá um canhão, sai. O carro sai forte demais. demais, mas Dá pra demais. dar um short shift, dá pra fazer tudo. Ele aceita, ele Só que aceita. não short shift. entra na segunda. Eu vou olhar a pressão agora. Alguma coisa que não tá encaixando aqui. A gente vai descobrir. Pra cá, Valinho. Isso, vem assim. Faz o Valinho pra cá. Isso aí. Não sei nem o que falar, a gente podia. Tem várias alternativas. A gente pode jogar fora todo esse material aqui, não mostrar pra ninguém. Quero saber, vocês gostam desses episódios assim que não deu nada certo? Cara, é a vida como ela é, mano. Não, que É a vida merda, como ela é. cara. Que merda, não deu nada certo. Tipo assim, nós aprendemos algumas bobagens. E eu tava falando pro Léo, eu tenho certeza que vai ser uma bobagem. Um fiozinho de cabelo, alguma coisinha assim, uma configuraçãozinha errada, alguma bobagem que a gente fez ou que a gente mudou e não se ligou, não sei, alguma bobagem, porque até pra explicar pra vocês, porque no final acaba ficando emergindo ali, né? Ah, normal, a gente fica de fora tentando ler, ver os logs depois, mano. O que Que- exatamente aconteceu? Porque na verdade assim, ali é na hora de desespero, se o cara vai tentar explicar tudo, perde muito tempo, se vai... Dá pra dar uma passada só. Aí tentar explicar. Tá escurecendo, talvez chova, tá foda. Então a gente meio que tem, aí às vezes assim, eu tenho que ser, como é meio, tipo, acaba que eu que tenho que fazer aquilo ali, eu tenho que usar vocês assim, com o conhecimento de vocês, e volta e meia tem uma sacada mágica assim, então eu tenho que suprir o suficiente de mensagem, informação para conseguir ter essa informação. Então, às vezes fica aquela correria, levanta o braço, chama, volta aqui, porque na verdade a gente fez às 5h20 da tarde, né? A gente fez, sei lá, 7 tentativas por aí. 1 hora e pouquinho. 1 hora e pouquinho. É bom carro com radiador, hein? Não deu vai, não deu vai. Tava 110 graus a temperatura do motor nas últimas ali. Cara, LS trabalha aqui. LS, foda-se, 110 graus a temperatura do motor, não dá nada. Imagina se fosse Ficou de um pão, Ford. né? Cara, Ford não fez. Só não tem potência, né? Tu olha o que chevette, fica gelo. É só andar sem água. Não. Ford já foi o teu episódio, né? Deixa eu ser outra hora. Aí, mas o que tá acontecendo é o seguinte, ó, vamos raciocinar junto. Tá saindo pra caralho. Tá, na minha opinião, Ó, e 100%. acertamos, né? Essa parte tá saída, funcionando bem. Saída tá perfeita, tá Tá ótimo. lindo. Burnout tá funcionando, né? Tá funcionando. Tipo assim, o suficiente, né? Não é aquele burnout, tipo, tapar de fumaça, manipa o pneu esquenta. Não, tá bom. Não tá entrando na emergência depois do burnout, tá? Sai de primeira, bonita a embreagem, dá pra ver que a embreagem de primeira ele ajuda mais que ele dava antes, então o carro sai bonito assim. E talvez a melhor notícia do dia foi que tá aceitando o short shift. Ele tem, parece que ele aceita cambiar antes, assim, primeira pra segunda, e já meio, é quase como se saísse de segunda, né, na verdade. E, só que aí, a droga que tá é a seguinte, ele não consegue agarrar a embreagem da segunda, só que eu tô na dúvida se ele não tenta. Eu cheguei a achar uma hora que o comando de upshift não estava indo para ECU, que o fio não tivesse ligado, depois eu dei uma volta aqui e eu vi que estava ligado. Aí eu fiz tentar na mão, mas vou te falar, eu sou ruim de acertar os timings. Cara, é difícil. Cara, né? porque É muito rápido. é Não um é ser ruim, é prática. É um cara. segundo É de muito primeira difícil, marcha, cara. teve uma que eu puxei antes e uma que eu puxei depois, mas eu tinha um salve ali. Outra notícia boa, conseguiu girar 7.000, não que trocou as marchas, mas Sim, o motor vai, né? motor- Não tem nada cortando, nada não tem nada limitando. cortando, dá para girar mais agora. Agora é hora do comando. Quem sabe como... Não, primeiro vamos fazer passar de porra de marcha. Aí, Meu departamento é o cavalo. tipo assim, o carro, o bom, assim, mesmo nesses pau, tudo assim, a gente até já sabe agora quando tranca a borboleta, quando O que causa o quê? não pode ter cabo USB no meio da borboleta, já descobrimos isso aí também. Não serve. Mas aí, e na verdade é o seguinte, é uma bobagem. Ele até chegou a entrar 1 hora segunda, que eu não sei se deu pra perceber bem nos vídeos, mas vou tentar botar essa cena agora aqui.
que ele, quando ele entrou segunda, eu fiz o short shift na mão e essa entrou segunda, levantou de segunda, assim. E aí eu acabei passando a terceira rápido também e ele não entrou a terceira. Então assim, mas foi a única vez que passou a segunda hoje. Agora nós vamos fazer o seguinte, vamos voltar pra casa, tema de casa. A droga é o seguinte, eu acho que esse ano acabou o ano. Vai dar um sorrisinho, não sei se foi irônico ou se foi... Valeu aí, veja ano que vem. Não sei se fosse um sorriso irônico ou se ele... Me dá a chave, vamos pegar o dinamômetro, botar esse cara no dinamômetro aí, dar um two-step no dinamômetro e sair de primeiro de step no dinamômetro. E tem que fazer passar aqui, ó. Ele tem que trocar, se não trocou, vamos resolver, paradinho. Porque, cara, Mas tá nevando na rua e a gente já tá fazendo isso, cara. Então assim, nós temos que achar o que... E assim, ó, outra boa notícia, tá? Eu comecei meio pessimista, eu tô meio pessimista, mas eu já tô melhorando agora. Cara, deu 29 bar de pressão de embreagem. Sim, embreagem tem. É quase o dobro da pressão original. A embreagem então, é do caralho, assim, nem de perto querem patinar a embreagem na marcha. Entendeu? Então isso foi uma boa notícia, mas aqui nós temos que refinar aquele circuito ali. Vamos ter que refazer aquela placa, o hardware, que tá muito enjambrado, sempre foi enjambrando, já resolveu o chicote, agora tem que resolver essas placas. E cara, tem que analisar esses logs, a gente descobre o que não tá fazendo, que nem falou, botar no dinamômetro assim, tentar sair do dinamômetro mesmo. Agora tem eixo, tem câmbio novo, tem câmbio. Porque olha só, antes não trocava, né? Resolvemos, ele troca. Mas ele não tá trocando na saída. Agora é a saída. Eu tenho tem que simular a saída, Eu tenho o sentimento que é só a primeira e a segunda. Essa não é a saída. Depois que ele engrenar isso. Eu acho que se entrar a segunda, ele vai enfiar todo assim no amor. E cara, lá no dinamômetro tem que fazer isso, tem que pegar de segunda, e segunda, terceira, quarta, quinta, beleza. Agora vamos fazer de primeira. De primeira, segunda, terceira, e vai. Foi, vamos sair parado. Bom, eu acho que é isso aí. Vamos voltar pra casa trabalhar. Ó, se vocês estão vendo esse vídeo aí, eu tô no Brasil. Big Block, entrou dentro do trailer. Já entrou dentro do trailer. Então é o seguinte, ó, vamos encerrar, vamos baixar a cabeça a trabalhar. Vamos pesquisar, entender. Tenho certeza que a gente vai resolver isso aqui. Tá mais próximo do que nunca, né? Só que, cara, milhares de detalhes. Literalmente milhares de detalhes. Se vocês estão vendo esse vídeo aqui, provavelmente eu tô no Brasil. Na Ferrari, nesse momento, acelerando parada, que ela não incomoda, a gente também não corre com ela, né? Então, não tem problema, vamos só dar a voltinha, já falei antes, né? Vamos andar no Armagedon lá, levar o pessoal para dar as voltas, mostrar o carro, vamos no Speed Fest lá, que é o festival do Speed, e no Festival Velopark. Esses são os 3 eventos confirmados que o carro vai estar no Brasil. Eu vou estar no Armagedon e vou estar no Speed Fest. Não vou conseguir estar no festival, infelizmente, é o mesmo dia da PRI, e nós temos um compromisso muito importante na PRI, não spoiler. E agora vamos trabalhar porque vai muita coisa para fazer. Então tá, vamos lá, que vai dar. Valeu. Tchau, vambora. Tchau. Vou ter que fechar a porta aí, os irmãos. Deixa ele aberto.